Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano, inserida então no novo programa, no tema dos radicais, mais concretamente nas potências da expoente racional, onde apresento aqui mais um item de grau elevado que extraí de um dos cadernos de exercícios que eu tenho para a disciplina de Matemática do 10º ano. Segundo o caderno, este exercício saiu no exame nacional, não consigo precisar o ano. O exercício consiste no seguinte: efetua então as operações indicadas e apresenta o resultado final na forma de radical. Ok. Temos aqui uma expressão bastante complexa. Quando temos estas expressões complexas, o que eu costumo fazer é partir esta expressão nas suas componentes, simplificar cada uma dessas componentes e depois voltar à expressão inicial, isto para não estar a criar assim linhas muito extensas de cálculo. Então eu vou-me dirigir assim a este termo aqui, tenho aqui um produto e depois tenho um quociente, quer dizer, vou trabalhar a simplificação deste termo num cálculo auxiliar, depois vou trabalhar a simplificação deste termo noutro cálculo auxiliar e depois também trabalharei a simplificação deste termo ainda em outro cálculo auxiliar. Uma vez tendo os três termos simplificados, eu vou voltar à operação e resolverei depois a expressão, mas já com as suas componentes simplificadas. Vamos pegar aqui no primeiro termo, e que temos o seguinte: a raiz cúbica de a elevado a menos 1 vezes b elevado a 1 meio. O que é que nós podemos fazer aqui? Isto obviamente há várias, eu vou tomar um caminho, obviamente podem ser tomados outros, é apenas aquele que, isto é apenas uma sugestão. Vocês não teriam de fazer da forma que eu irei realizar, o que interessa depois é que ambos, eu e vocês, cheguemos ao mesmo destino. Então o que eu podia fazer aqui era, eu vou separar este radical aqui pelo produto, batendo então naquela regra, naquela regra, onde eu estiver assim o radical de um índice n e estiver assim aqui um produto, né, de A por B, eu posso manipular isto para o produto entre dois radicais do mesmo índice, ou seja, radical de índice n de A vezes o mesmo radical, quer dizer, o radical do mesmo índice de B. E vou então separar aqui este radical em 2 pelo produto. Obteria então assim a raiz de índice 3 do primeiro fator, que é a elevado a menos 1, vezes a raiz também de índice 3 de b elevado a 1 meio. Ok? E agora vou trabalhar esta tal regra que me diz que qualquer radical pode ser transformado numa potência de expoente racional, que é aquela regra que tenho vindo a falar nos últimos vídeos, que é se eu tiver assim um radical de índice n de a elevado a t, isto é a mesma coisa que ter uma potência onde a base é a e o expoente será t sobre n. Já falei um pouco de forma mais profunda relativamente a esta regra, agora vou simplesmente aplicar. Lembrem-se que isto funciona nos dois sentidos. Quer dizer que eu vou pegar assim neste primeiro radical e vou aplicar esta propriedade, obterei então a, o expoente do radicando é menos 1, então menos 1 em numerador, e depois o denominador é o índice do radical, então isto fica a elevado a menos 1/3, vezes o segundo caso, é na boa, né? Vocês têm b elevado a 1 meio, então eu posso encarar esta ideia como b elevado a 1 meio, e o b elevado a 1 meio ser o meu radicando, que está elevado ao expoente 1, então transformaria isto em b elevado a 1 meio, este seria então o meu a, o meu radicando, e depois isto tudo elevado ao expoente do radicando, que seria 1, a dividir pelo índice da raiz, que seria 3. Então está a ser a mesma coisa, e aqui vou aplicar a regra das potências, onde potência de potência, eu então faço o produto entre os expoentes. Obteria então a elevado a menos 1/3 vezes b, e efetuando o produto vou ter 1 vezes 1 e 2 vezes 3, que é 6, então vezes b elevado a 1/6, e o primeiro termo está então
na forma que eu pretendia simplificar. Vou então agora tomar o mesmo processo, mas relativamente... Isto em cálculo auxiliar, ok? Estamos aqui perante cálculos auxiliares. Vou tomar então aqui a simplificação do segundo termo, e no segundo termo eu tenho a raiz quadrada de a quadrado vezes b elevado a menos 1. E vou tomar a mesma regra, quer dizer, vou pegar neste radical e vou transformá-lo num produto entre dois radicais. Ficava então assim com a raiz quadrada de a ao quadrado, vezes então a raiz quadrada de b elevado a menos 1. E agora vou pegar nestes radicais e vou transformá-los em potências, se bem que aqui no primeiro, raiz quadrada de a quadrado, nós podemos cancelar o quadrado com a raiz, visto que o índice da raiz é 2 e o expoente radicando também é 2. Atenção que aqui teríamos de ter a garantia que este radicando, quer dizer que este a seria um valor positivo, mas essa garantia está dada ali naquela indicação do problema, onde nos dizem que a e b são números positivos, ok? Então isto há de ser igual a, ou seja, não tenho que colocar o módulo porque sei que a é positivo, vezes, e agora vou transformar este segundo radical na tal potência da expoente racional. Ficaria então vezes b, a expoente do radicando é menos 1, então menos 1 sobre o índice da raiz, visto que estamos perante uma raiz quadrada, o índice é 2, e tenho, ok, o segundo termo simplificado. Assim. Vou então agora simplificar o terceiro caso, que me parece ligeiramente mais complexo. E tem então assim a raiz cúbica. Eu estou a tentar fazer isto devagar, nas calmas, para que vocês percebam. Ok? Tem assim a raiz cúbica de b elevado a menos 1 vezes a raiz cúbica de a. E vou tomar a mesma ideia, quer dizer, eu tenho aqui o raiz de uma multiplicação, né, de um produto, e vou transformar isto no produto entre as raízes. Então obteria raiz cúbica de b elevado a menos 1 vezes a raiz cúbica da raiz cúbica de a. Reparem que os fatores que eu estou a separar é b elevado a menos 1 e a raiz cúbica de a. Ambos é um produto e são radicandos. É o radicando da raiz de índice 3, então transformo no produto das duas raízes. Isto agora a nível de simplificação. Vou pegar aqui neste primeiro fator e vou transformá-lo numa potência da expoente racional. Ficaria então b elevado a menos 1 terço. Aqui, neste segundo caso, eu podia tomar aqui dois caminhos. Podia elevar a elevado a 1 terço e depois tudo elevado outra vez a 1 terço. Ou posso aplicar a propriedade do radical de radical, onde nós mantemos o radicando e multiplicamos os dois índices, ou seja, ficaria a raiz, a nona raiz porque é 3 vezes 3, dá 9, de a, e agora transformava este segundo radical numa potência da expoente racional, ficando com b elevado a menos 1 terço, vezes a elevado, reparem que aqui com o expoente do a é 1, então vai ficar 1 sobre 9. E desta forma simplifiquei da forma que pretendia o denominador daquela fração. Agora vou então voltar à expressão inicial. Vou voltar à expressão inicial e ela será então igual, aquela expressão há de ser igual, e vou... ok, ficou assim um traço de fração, um bocado estranho. Ok, está melhor. Então vou colocar as simplificações. No primeiro termo teria a elevado a menos 3, ou melhor, a elevado a menos 1 terço, vezes b elevado a 1 sexto, certo? E depois tem um produto, quer dizer, não há necessidade de colocar parênteses. Agora vou introduzir aqui o segundo termo na sua forma simplificada, que seria então vezes a
vezes B elevado a menos 1 meio. Os produtos eu trato normalmente como pontos, isto significa uma multiplicação. É o hábito para não confundir com o x, quando tomo essa variável como x, para não confundir o x com vezes. E estou um pouco habituado a fazer os produtos através de pontos, significa multiplicação. Tinha então a multiplicação daquelas duas simplificações em numerador e agora em denominador eu vou introduzir esta simplificação, o que ficaria com b elevado a menos 1 terço vezes a elevado a 1 nono. O que é que podemos fazer aqui? Reparem que em numerador estamos perante produtos, então eu vou aplicar a propriedade comutativa ao produto de forma a poder simplificar estes dois A's, né? Porque vou ter a multiplicação de potências com a mesma base e de modo também a simplificar estes dois fatores que têm a mesma base, que é o B. Então, aplicando simplesmente a propriedade comutativa, ou seja, trocando as posições, vou então ficar com A elevado a menos 1 terço, vezes A, quer dizer, estou a aplicar aqui a comutativa, depois vezes B elevado a 1 sexto, vezes B elevado a menos 1 meio. Isto então a dividir por B elevado a menos 1 terço, vezes A elevado a 1 nono. E agora nesta fase e neste primeiro produto, eu vou aplicar a regra das potências para a multiplicação de potências com a mesma base. Este segundo A tem a expoente 1 e também aplicarei a regra das potências, do produto de potências com a mesma base para aqueles dois fatores cuja base é igual a B. E então, isto há de ser ainda igual, aplicando então aqui a regra das potências, vou ficar com A elevado a menos 1 terço mais 1, né? Multiplicação de potências com a mesma base, adicionamos expoentes, vezes B elevado a 1 sexto mais né? Mais menos 1 meio, cuidado, mais menos 1 meio, assim. Ok. E aqui vou ter B elevado a menos 1 terço vezes A elevado a 1 nono. Vou fazer assim aqui estes cálculos num cálculo auxiliar. Vou fazer menos 1 terço mais 1. Reduzimos ao mesmo denominador multiplicando por 3, né? Aquela segunda fração. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2 e vou ficar com 2 terços, né? Este primeiro caso há de dar 2 terços. Depois, esta segunda operação tenho 1 sexto, mais menos 1 meio é a mesma coisa que ter menos 1 meio. Multiplica então esta segunda fração por 3, né? De modo a obter denominador 6. Ficava então 3 vezes 1 é 3, o menos 3 vai dar menos 2 sextos, e menos 2 sextos em fração irredutível há de ser menos 1 terço. Então vou aplicar essas simplificações. Obteria então aqui, isto ainda a ser igual a A elevado a 2 terços, vezes B elevado a menos 1 terço. Isto ainda a dividir por B elevado a menos 1 terço vezes A elevado a 1 nono. Bem, reparem que estamos aqui perante quer no numerador, quer no denominador, sobre produtos, e se vocês repararem bem, vocês têm aqui dois fatores iguais, não é? Têm B elevado a menos 1 terço, aqui também têm B elevado a menos 1 terço, então se estes dois fatores são iguais, nós podemos cancelá-los. Reparem que se tivessem assim 2 vezes 3, não é? E depois aqui tivessem 5 vezes 3, multiplicam por 3, dividem por 3, cancelavam. Não é por serem letras que este tipo de simplificações muda, desde que seja exatamente a mesma coisa. Tem que ser exatamente igual e, atenção, têm de ser produtos. Se tivessem perante somas, já não podem cancelar. Muito cuidado com estas estratégias, ok? Se vocês estiverem perante produtos, quer no numerador, quer no denominador, tudo bem, cancelam. Se tiverem fatores iguais, se forem somas, não podem fazê-lo. Não podem fazê-lo, ok? Cuidado com às vezes estas ideias, vocês às vezes cortam e só podem fazer isto se estiverem perante produtos.
produtos, ok? Então, cancelando aqueles dois fatores, porque são iguais, né? Isto a dividir por isto daria exatamente igual a 1, né? 5 a dividir por 5 dá 1, 3 a dividir por 3 dá 1, isto dá 1, podem cancelar, e ficávamos reduzidos a ter A elevado a 2/3, e até posso pegar na fração e dizer que estou parando um quociente, A elevado a 1/9. Agora, aplicamos aquela regra da divisão de duas potências, né, com a mesma base, o que oferecemos a mesma base ao resultado e subtraímos os expoentes. Teríamos então 2/3 menos 1/9. E agora é só fazer aqui o cálculo e está feito. Para fazerem esta subtração têm que reduzir esta fração ao denominador 9, ou seja, encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 9, que é 9. Então multiplicariam esta primeira fração por 3, quer o numerador, quer também o denominador. Isto seria então igual, 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 1 dá 5, então isto seria A elevado a 5 nonos. Ok? Agora, isto estaria resolvido, é uma questão de vocês perceberem em que formato é que eles querem o resultado final, e eles querem que vocês apresentem o resultado final na forma de radical. Então vocês vão trabalhar esta propriedade, mas neste sentido, quer dizer, pegar na potência e transformar no radical. Ou seja, isto seria igual, o denominador da fração dá-vos o índice do radical, então teriam um radical de índice 9, e depois terão o radicando, que há de ser A elevado ao numerador desse expoente, ou seja, a nona raiz de A à quinta. Então teriam assim o problema concluído. Fico-me então por aqui neste vídeo e fico-me também por aqui nestes problemas com a aplicação da propriedade dos radicais com potências de expoente racional. Ok? Tchauzinho.